Diletos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, paz e saúde da parte daquele que nos agracia com tantos bens, com tantos dons e talentos ao longo da nossa vida. Meus queridos irmãos, hoje nós nos deparamos com uma liturgia esplêndida, que tem muita coisa a nos ensinar e a nos dizer, mas é preciso que nós paremos um pouco e pensemos na exortação que a liturgia da igreja hoje nos faz. Lembremos-nos, estamos a 15 dias do início de um novo ano litúrgico. Estamos a 8 dias do término solene de mais um ano litúrgico. E a igreja haverá de começar de novo toda a sua catequese a respeito da vida de Cristo, para a nossa salvação, para a nossa eternidade em Deus. Hoje nós vemos uma leitura que é tirada do grande livro dos Provérbios, aquele livro que é um elenco dos ditos populares daquela nação, dos ditos populares daquele povo ali, da sabedoria popular do povo, da sabedoria empírica, o conhecimento do povo a respeito do bem-querer, a respeito do bem-viver. E aqui nós vemos um ensinamento exaltando a mulher, esposa feliz. Só que de um modo todo particular teológico, essa mulher que aqui se apresenta não é a mulher que é o sexo oposto do homem, não. Mas aqui essa mulher é sinônimo de alma, que em todas as línguas é feminina, ânima. A alma, que é essa parte de nós, que é eterna, que não passa pela corrupção, que não chega ao seu término. Como nós sabemos e como tão bem é explicitado na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, nós somos um composto de 3 realidades, uma realidade material e 2 realidades espirituais, corpo, alma e espírito. Por isso fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, que é corpo, alma e espírito. A gente poderia assim dizer, numa analogia imperfeita, mas para mostrar, em Deus existem 2 pessoas que são totalmente espírito e uma pessoa que é matéria, Jesus Cristo, a segunda da Trindade, assim como nós. Então, essa mulher aqui é a nossa alma, que casou com Deus. Lembremos-nos do evangelho da semana passada, das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, 5 previdentes e 5 imprevidentes, 5 sábias e 5 tolas, 5 que confiava totalmente em si, e 5 que previu que não podia confiar totalmente em si, nem na sua lâmpada, e levaram óleo a mais. Aqui é a exortação dessa intimidade que deve existir entre nós e Deus. Essa proximidade que a igreja busca tanto fazer acontecer. Essa proximidade entre o homem, um mendigo da graça, com Deus nosso Senhor, o princípio da eternidade. É essa união que a igreja busca fazer acontecer, razão pela qual Deus a criou, e não existe outra razão
pela qual Cristo fundou a Igreja Católica, senão exortar os homens a unirem as suas almas a Deus. Não existe outra razão pela qual ele fundou a Igreja, senão nos incentivar a vivermos unidos a Deus para nos salvarmos. Só que vejam bem, essa união aqui, ela só acontece com concretude se nós formos capazes de perder a nossa própria vida para ganhá-la. E é aqui uma coisa que muitas pessoas não conseguem entender. O que significa quando a Igreja Católica exorta os seus filhos, porque ela é mãe, porque ela que nos gera no útero do batistério para a eternidade em Deus. Sem a Igreja Católica, nós não seríamos, de modo algum, filhos de Deus. Porque é a Igreja que recebeu de Deus esse poder. Ide por todo o mundo, batizando a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a Igreja, quando obedece o mandato do seu Senhor, transforma a criatura em filha de Deus, transforma o pagão em cristão, e consegue dar ao Filho muitos irmãos adotivos, porque em Cristo nós somos filhos do Pai eterno, feitos filhos pelo Espírito Santo de amor. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam que a exortação da Igreja é para que nós possamos viver essa intimidade, essa proximidade com Deus. Perder a nossa vida consiste em colocar os nossos dons, os nossos talentos à disposição do reino de Deus, na salvação da nossa alma, na salvação da alma do próximo e na edificação do corpo místico de Cristo, na edificação da Igreja de Jesus Cristo. Só que é interessante a gente compreender uma coisa aqui. Quando nós vemos esse evangelho aqui, tão bonito, tão rico, tão santo, se vocês pegam esse evangelho, vocês vão ver que é uma continuação direta do evangelho que nós escutamos na semana passada. Só que esse texto aqui fala de um homem que foi viajar para o estrangeiro. Que homem é esse? É Jesus, que veio, que exortou os seus, que distribuiu os dons e voltou para uma terra distante. Que terra distante é essa? É o céu. E aqui ele utiliza uma forma de capital financeiro para falar de dons. Talento aqui na Sagrada Escritura não é esse talento que nós conhecemos, que é dom de Deus, que é uma predisposição nata à nossa condição para fazer muitas coisas, como pregar, como ensinar, como tocar, como cantar. Não é isso não. Talento aqui na Sagrada Escritura é uma forma de medida de capital financeiro. Não era dinheiro propriamente dito, porque o dinheiro aqui era o denário. Aqui talento era uma quantidade de ouro ou prata, que correspondia a 6.000 dias de trabalhos. Então vejam bem, o que é que acontece? 6.000 dias de trabalho. Um dia de trabalho para quem é assalariado, 1.320, dividido por 30, 44. Vejam. 46.000 vezes 44, 269,86, mais ou menos por aí, 1.000, cada talento. E ele aqui oferece 5. Só que esse homem aqui, ele pega os talentos, ele pega
aquilo ali que o seu patrão deixou e vai trabalhar. E vai na labuta conseguir mais para agradar o seu Senhor. Vai na labuta conseguir mais para agradar ao seu mestre. E de um modo tão santo, o outro faz a mesma coisa. Isso aqui consiste em perder a vida. O que é isso, minha gente? Perder a vida é nós termos a capacidade de sairmos do nosso comodismo e irmos ao encontro daquele que precisa, daquele que necessita. Irmos ao encontro daquele que precisa ser instruído, aconselhado, ensinado, daquele que precisa da nossa ajuda, direta ou indiretamente. Perder a vida aqui consiste em sairmos da nossa vida cômoda e colocarmos à disposição de Deus os dons que Ele nos deu para edificarmos o reino de Deus, de tal modo que não podemos ser cristãos católicos que vivem uma vida cômoda, de braços cruzados, como a gente vê tanto. Tem católicos que deveriam ter vergonha, porque são incapazes de assumir um trabalho na comunidade cristã, porque nunca pode, porque nunca tem tempo. Mas não é isso, porque tempo é uma questão de prioridade. A gente tem tempo para aquilo que a gente julga que é importante. Quem diz que não tem tempo, o que não tem é amor. Quem diz que não tem tempo para edificar o reino de Deus, o que falta é um pouco de amor, de sanidade, de juízo, de sabedoria, para cada vez mais aproximar a sua alma, para cada vez mais aproximar a sua alma a Deus, para cada vez mais viver unida a Deus. E a igreja vai colocando movimentos pastorais, e a igreja vai colocando para todos nós essas realidades temporais que nos ajudam a viver a temporalidade em Deus, ou seja, essa união íntima, essa proximidade com o meu Deus. Só que teve um aqui que pegou o seu talento, o talento que recebeu e enterrou. Por quê? Porque era mesquinho, porque era medroso, porque não tinha ousadia, porque não tinha generosidade, e enterrou. Olha, não é estranho aqui que aquele homem ali enterrasse o talento, a preciosidade que recebera. Não é estranho, aos nossos olhos, nesse momento pode parecer estranho, porque nós pegamos o nosso capital financeiro e a gente, quando tem, guarda num banco como segurança, mas naquela época não existia. O que eles faziam era enterrar, como era um povo nômade, enterrava e marcava aquele lugar, de tal modo que quando precisasse, ia lá pegar. Então, não é uma coisa exótica aqui, era o costume da época, como antigamente, quando os colchões eram feitos de capim. Antigamente, as senhoras e os senhores pegavam o dinheiro e guardavam no colchão, e a gente sabe de tanta história. Quando fulana morreu, a gente foi lá no colchão ver o que é que tinha de dinheiro. Veja, e tinha gente que era tão mesquinho que guardava tanto, que depois que morreu, o povo foi olhar, até o dinheiro tinha perdido o valor, não é? Vejam. Então era algo comum enterrar o talento, enterrar o tesouro, e ele enterrou. Só que não produziu, como nós temos pessoas que são talentosas na comunidade cristã, que têm condições de ajudar o reino de Deus a crescer e não se colocam à disposição. Por quê? Porque não têm generosidade, porque são mesquinhas. E é por isso que muitas vezes a própria vida não entra no eixo. E por que não entra no eixo? Porque não tem generosidade, porque não tem docilidade de deixar o Senhor, o bom Deus, agir.
Muitas vezes eu fico observando. As pessoas pensam que devem se aproximar de Deus no momento em que não tem mais jeito para certos problemas, e não é assim. As pessoas devem se aproximar de Deus quando tudo está bem. Para quê, Padre? Para poder de verdade permanecer desse jeito. Não é quando tudo está bagunçado, não. Porque agora muitas vezes já não tem mais jeito. É preciso se aproximar de Deus quando tudo está bem. Porque eu devo rezar? Porque tudo está bem. Porque eu devo rezar muito? Porque eu quero que continue assim. Isso é ser uma alma, isso é ser cristão, isso é ter a alma unida a Deus. É vigiar, é orar sem cessar. É vigiar para não cair em tentação. E vejam que esse homem aqui escondeu o talento. E vejam que aqueles que trabalharam, que labutaram, receberam com generosidade mais. E o grande convite: venha participar da minha alegria, ou seja, venha para o céu. Você que é trabalhador, que ajudou a edificar o meu reino a vida toda. Agora, você que não trabalhou, é um servo mau e preguiçoso. Tu vai ser tirado de tuas mãos o que eu te dei. Porque tu és um servo inútil. Jogai-o lá fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é isso aqui, minha gente? É a condenação. É a condenação eterna, que não tem mais jeito. É a condenação eterna, que não tem mais solução. E o nosso céu e o nosso inferno, nós construímos aqui nesta vida. Se você quer ir para o céu, construa agora. Se você não construir o seu céu, você corre o sério risco de ir para o inferno. Tem gente que não gosta. Muitas vezes acha que uma pregação que fala de céu e de inferno é uma pregação intimidatória, e não é. É uma pregação simplesmente verdadeira. Por quê? Porque a boca da igreja rugindo para nos apartar do inferno e nos fazer ser dóceis à palavra de Deus. Vejam a segunda leitura de hoje. Que sabedoria, Paulo, escrevendo à comunidade dos Tessalonicenses. Ele diz com tanta propriedade aqui: irmãos, não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, porque Ele virá como um ladrão. O que é isso, minha gente? É que segurança nenhuma nós temos. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. É claro que muitas vezes a nossa humanidade, a gente pensa que quem é mais velho vai morrer primeiro. Mas nem sempre é assim. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Então, temos que viver todos os dias como se fosse o último, perdendo a nossa vida, tendo disposição para edificar o reino, perdendo a nossa vida, tendo generosidade para ajudar o outro, perdendo a nossa vida, saindo do nosso comodismo e construindo o nosso caminho para o céu. Muitas vezes, quando logo aqui eu cheguei, que eu dizia nas celebrações das exéquias, nesses últimos 3 anos, praticamente eu não consegui fazer exéquias devido aos estudos, mas agora, se Deus quiser, a gente volta. Mas quando eu dizia assim: olha, quem será o próximo aqui entre nós que vai estar aqui? Tinha gente que se espantava, fazia cara feia, mas é uma grande realidade de fé. Nós não sabemos
Aqui nesta igreja, por exemplo, repleta de fiéis, quem é o próximo que vai partir deste mundo para o céu? A gente não sabe. Será uma criança? Será um jovem? Será uma mulher mais velha? Será um homem mais provecto? Nós não sabemos. Será o padre? A gente não sabe. O que nós sabemos é que vai chegar o dia, é que vai chegar a nossa hora. E pode ser que quando chegue o dia, quando chegue a hora, nós não estejamos preparados para o encontro definitivo com Ele. E aqui eu me lembro, com muita dignidade, uma obra de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele diz assim, ou melhor, que o título da obra é Preparação para a Morte, e ele diz assim: por mais que o homem se prepare, o homem nunca está preparado para morrer, porque a morte não faz parte da sua condição. É verdade, o homem nunca está preparado. Mas nós temos que ir aos poucos, tomando consciência que não viveremos eternamente aqui, que haveremos de partir e seremos julgados por Deus. O que me consola é um pensamento de Santa Teresa de Ávila. Quando ela lembra do juízo, ela diz assim: não tenho medo do juízo, porque o meu juiz é meu amigo. Ou seja, Santa Teresa viveu uma vida que tinha certeza que haveria de se salvar, pela santidade que vivia, pela coerência com que lutava para fundar os mosteiros todos e com a dignidade na obediência de ser toda de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, 3 movimentos do Salmo nos enchem os olhos hoje. Primeira, a exortação do autor sagrado que diz assim: felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Essa é a exortação que o salmista nos faz, para que nós possamos trilhar o caminho da salvação, trilhar o caminho do bem que nos leva aos céus. Quem trilha esse caminho aqui, vive assim. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração de tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Ou seja, a bênção é consequência da fidelidade. Eu sou fiel, sou abençoado por Deus. Eu sou fiel, eu sou temente a Deus, eu sou abençoado por Ele. Tudo aquilo que eu vivo, tudo aquilo que eu passo na terra é consequência da minha fidelidade para com Deus. Mas essa bênção, essa fidelidade não me afasta do Senhor. E aí vem o terceiro movimento do próprio Salmo que diz assim: será abençoado todo homem que temem o Senhor. Ou seja, se o homem é fiel, ele é abençoado. E quanto mais ele é fiel, mais ele é abençoado. E quanto mais ele é abençoado, ele é mais temente. Mas finalmente, o que é temor a Deus? O que é temor a Deus? Primeiro, temor a Deus não é ter medo de Deus. Deus não faz medo a ninguém, embora tem gente que tem medo de se converter. Deus não faz medo a nós, não. Nós não devemos ter medo de Deus, de jeito nenhum. O temor ao Senhor aqui é o 7º dom do Espírito Santo, que consiste em temer, viver distante de Deus, em temer perder essa amizade com Deus, em temer não ser amigo de Deus. E quem não é amigo de Deus desmerece toda a soteriologia da igreja, ou seja, toda a teologia da salvação. Por quê? Porque, por causa da morte de cruz, é que nós não somos servos de Deus, mas somos amigos daquele que se fez nosso amigo.
Por isso, tão santo o pensamento de Santa Teresa. No final da minha vida, na hora do meu juízo, eu não temo, porque eu serei julgado por um amigo. Vejam, é esse pensamento que nós devemos ter na proximidade com Deus. É esse pensamento que nós devemos ter de sermos de verdade amigos de Deus, apesar das nossas infidelidades, porque Ele é um amigo fiel. Nós não somos tão fiéis como essa amizade merece. Ele é um amigo leal, mas nós não somos tão leais como esta relação merece. Ele é um amigo que nunca desdenha, que nunca muda, que nunca nos troca. E nós somos um amigo que muitas vezes desdenhamos e trocamos o seu amor por amores levianos, que não nos preenchem, que não nos completam, que não nos fazem felizes. Então, meus queridos irmãos e irmãs, não existe outro pensamento na vida do cristão, senão esse desejo eterno de alcançar o céu. Não deve existir outro pensamento no coração humano, senão o pensamento de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí a gente volta ao princípio da nossa história. O primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E por que devo eu amar a Deus sobre todas as coisas? Porque simplesmente Ele me amou por primeiro. E o meu amor para com Deus é uma resposta. Primeiro, Ele me amou, me aceitou como eu sou, com os meus defeitos, com os meus pecados, com os meus limites. E porque Ele não enxergou a minha escuridão, eu devo ser grato a Ele e devo tanto amar. Porque amor com amor se paga. Se Ele me amou, eu devo amar. Mas como é que eu amo a Deus? Não é da boca para fora. Eu amo a Deus quando eu amo as coisas que pertencem a Deus. Eu lembro que no ano passado, quando eu fui pregar o retiro dos diáconos, inclusive do Padre Marcelo, que iam ser ordenados lá em Mato Verde, eu frisava muito para eles isso. Nós provamos que amamos a Deus quando nós somos capazes de amar as coisas de Deus. Quem não ama o que é próprio de Deus, não ama a Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que nós não sejamos servos inúteis, mas que sejamos verdadeiros servos bons e fiéis a Deus. E que no final da nossa história, seja o Senhor a nos dizer: venha participar da minha alegria. Olha, um dia eu escutei de um padre que me dizia assim: olha, meu filho, a pessoa só tem verdadeiramente vocação quando ela tem a capacidade de sonhar. Lá atrás, na minha teologia, eu não entendia muito o que o padre queria dizer, mas com o tempo eu fui compreendendo que é impossível lutarmos pela nossa salvação se não sonharmos com a maravilha do que é o céu. É impossível sermos amigos de Deus se não sonharmos com a visão beatífica dele. Se nos apetece uma pessoa bonita, se nos apetece uma paisagem belíssima, quando a gente vê, e muitas vezes a gente fica estupefato ali olhando, saboreando aquilo que os nossos olhos estão contemplando, imaginemos como não deve ficar o nosso coração quando estivermos não diante das formas da beleza de Deus nas criaturas que Ele criou, mas imaginemos como Deus deve ser belo e como o homem deve ficar abobado
contemplando a beleza eterna e grandiosíssima de Deus. Porque se nós temos uma certeza que permeia o nosso coração, é que Deus é belo. E é essa beleza que Deus tem, que nós devemos ser expressão e devemos enxergar para podermos nos salvar. Quem não sonha com a própria salvação, é impossível de se salvar. Quem não sonha com um mundo melhor, é impossível ser amigo, é impossível ser amigo de Cristo. Quem não sonha com um mundo melhor, com as famílias unidas, com o homem respeitando a mulher, com a mulher respeitando o homem, com os filhos respeitando os pais, com todo mundo tendo onde dormir, o que comer, vivendo bem. Quem não sonha com um mundo sem doença, sem dificuldades, sem preocupações, não é amigo de Cristo. E somos nós, os agentes, a construir esse céu que começa aqui. Só que, como diz um monge alemão, melhor dizendo, Frei Anselmo Green, que gosto tanto dessa obra, que li logo no primeiro ano de seminário, uma das preciosidades, ele diz assim: o céu não começa aqui, mas começa aqui. Ou seja, o céu começa em mim, o céu começa em você. Que nós sejamos esses pedreiros da construção do céu, que começa nas nossas atitudes, no nosso modo de pensar e no nosso modo de agir, para que Deus seja amado, para que Deus seja conhecido e para que nós tenhamos a alegria de, no final da nossa vida, chegarmos todos à glória dos céus. Creio em Deus Pai,